Bem-vindos ao The Debate. Hoje a gente mergulha num conjunto de ideias bem intrigantes, né? Extraídas de fontes do canal Elderlag. Elas propõem uma conexão, assim, profunda entre a física fundamental, a natureza da consciência e a possibilidade de transcender nossa aparente finitude física. É verdade. O material ele desafia a gente a pensar sobre imortalidade não só como um conceito espiritual, mas talvez biológico, sabe? Ancorado na ideia da perenidade dos átomos que formam a gente. Então a questão central que fica é: será que essa síntese bem particular de ciência, filosofia e espiritualidade oferece um modelo plausível para a gente entender como a nossa consciência poderia influenciar a própria manutenção da nossa forma física? Ou será que, por outro lado, a gente está diante de uma construção mais metafórica, que usa a linguagem da ciência tipo física quântica, natureza dos átomos, mas de um jeito mais alegórico para expressar verdades espirituais, talvez profundas, mas sem uma correspondência literal com os mecanismos físicos? Acho que esse é o nosso ponto de análise hoje. Exato. A discussão gira em torno dessa ponte, que é bem ousada, né? Entre o microcosmo atômico e o universo da experiência consciente. Bom, da minha parte, eu vou argumentar que, embora essa perspectiva das fontes seja decididamente não convencional, ela apresenta uma lógica interna, sabe? Uma certa consistência. Eu vou defender que essa visão integra elementos da ciência, especificamente a ideia da durabilidade dos átomos, com preceitos espirituais sobre consciência, sobre ego, para propor que a transformação interior é de fato a chave para a permanência da estrutura física. E eu vou trazer um contraponto. Quero examinar mais criticamente essas conexões que são propostas. Embora eu reconheça, sim, o valor filosófico e a profundidade das reflexões sobre ego, percepção, realidade, eu vou questionar a validade das interpretações de conceitos científicos, sabe? E principalmente essa suposta ligação causal direta entre estados de consciência e a coesão da matéria no nível atômico. Eu sugiro que a gente pode estar diante de saltos interpretativos bem significativos que merecem um olhar mais cético, talvez, mesmo que sejam fascinantes do ponto de vista filosófico. Ok, então meu ponto de partida é a tese central que a gente vê no material. A busca por uma forma de mortalidade biológica, que não é aquela ideia de simplesmente estender a vida da célula para sempre, mas sim manter a forma, a estrutura coesa que a gente chama de corpo. E o alicerce para essa ideia, que é mencionado várias vezes nas fontes, citando autores como Bill Bryson, instituições como a Sociedade Química Americana, é um fato científico básico. Os átomos são incrivelmente duráveis, né? Essencialmente perenes. Eles não envelhecem, não morrem no sentido biológico. Quando a gente fala de perenidade atômica, é dessa persistência fundamental dos blocos que constroem a matéria que estamos falando. Sim, eu concordo. Essa premissa da longevidade extrema ou perenidade dos átomos é o ponto de partida científico apresentado. E é um conceito bem estabelecido na física, na química. Os átomos que estão no nosso corpo hoje, eles já existiam muito antes de nós e vão continuar existindo muito depois. Isso é inegável. Exatamente, mas é aí que as fontes trazem um paradoxo que é crucial. Se os componentes são eternos, por que a estrutura se desfaz? Né? Se os tijolos não se degradam sozinhos, por que o prédio desmorona? A explicação que o material propõe não é que os átomos deixem de existir, mas que as ligações entre eles são rompidas. E a causa apontada para essa ruptura é o surgimento de um espaço, um conceito que parece representar uma força ou uma influência que quebra a coesão atômica. E é nesse ponto que a consciência entra como fator determinante. As fontes elas invocam ideias de figuras como Max Planck, Arthur Eddington, sobre a consciência ser fundamental na realidade, não só um produto do cérebro. E junto com uma interpretação assim bem específica da dualidade onda-partícula da física quântica, como sendo ondas de consciência, elas associam diretamente esse espaço disruptivo àquilo que chamam de consciência de ego, ou seja, o estado mental de separação, de individualidade isolada, de eu contra o outro,
seria a causa fundamental da dissolução da forma. E aí, a solução proposta, superar o ego, cultivar a conexão, o amor. Eles até referenciam ensinamentos como amarás o próximo como a si mesmo e se alinhar ao que chamam de pensamento da criação. Isso emerge como a consequência lógica para manter a integridade física. Uhum. Entendo a construção do argumento, sim, mas é justamente nessa sequência de inferências que as minhas objeções se concentram. Eu reconheço a perenidade atômica como ponto de partida factual, claro. No entanto, essa transição para a imortalidade da forma biológica, mediada pela consciência e pelo ego, me parece problemático em vários níveis. Primeiro, essa interpretação da física quântica como ondas de consciência. As próprias fontes admitem que essa é uma interpretação bem particular, o que, vamos combinar, é um eufemismo. É importante notar que a visão padrão na física quântica descreve a dualidade onda-partícula em termos matemáticos probabilísticos, sem um consenso científico que ligue isso diretamente a ondas de consciência no sentido proposto ali, sabe? É uma leitura bastante heterodoxa. Segundo, e acho que aqui é o ponto mais crucial, a afirmação de que o ego, que é um construto psicológico, filosófico, ligado à nossa autopercepção, à nossa sensação de separação, possa exercer uma força física, causal, direta, criando um espaço que literalmente rompe ligações atômicas. Isso me parece um salto categórico assim imenso. É transformar uma metáfora, que é poderosa, sobre os efeitos psicológicos da separação, num mecanismo físico concreto. As fontes científicas que eles citam para a durabilidade atômica, tipo Bryson, etc., não oferecem nenhum suporte para essa conexão diretamente matéria nesse nível fundamental de interação atômica. Embora as fontes explorem de forma muito interessante como a nossa percepção molda a nossa experiência da realidade, a solidez aparente da matéria, o toque como repulsão, a visão como luz. Extrapolar isso para dizer que a consciência sustenta ativamente a estrutura física contra a dissolução ou que o ego causa essa dissolução, me parece ir além do que a ciência, mesmo a mais especulativa, suporta hoje. Eu questiono se não se trata de um uso mais simbólico, talvez alegórico, da linguagem científica para vestir ideias espirituais profundas, o que é válido em si, claro, mas não deveria ser confundido com uma descrição literal de processos físicos. Entendo a cautela, mas eu vejo a questão por uma outra ótica. Se a gente parte da premissa aceita da perenidade atômica, a questão fundamental, por que a forma se desfaz, ela permanece. E ela exige uma explicação que talvez vá além dos modelos puramente bioquímicos de envelhecimento, que explicam a falha dos sistemas, mas talvez não a dissolução fundamental da estrutura, se os componentes são eternos. A hipótese do espaço disruptivo que as fontes apresentam surge como uma tentativa de resposta a essa questão mais profunda. E aqui, invocar a fundamentalidade da consciência, inspirado em figuras como Planck e Eddington, se torna crucial. Se a consciência não é só uma espectadora passiva, mas um aspecto intrínseco da realidade, então a ideia de que um estado específico de consciência, o ego, caracterizado pela separação, possa influenciar a própria estrutura material que essa consciência percebe. Isso ganha plausibilidade dentro daquele sistema de pensamento. Não se trata de uma prova empírica nos moldes convencionais, óbvio, mas de uma inferência que busca a coerência interna, ligando a natureza da consciência à estabilidade da matéria. A consciência fundamental estaria então diretamente implicada na manutenção ou na dissolução da forma que ela habita e experiência. No entanto, a longevidade dos átomos não implica, por si só, a estabilidade eterna de qualquer estrutura complexa formada por eles. Pensa num edifício feito de tijolos indestrutíveis. Ele ainda pode ruir por falhas na argamassa, no projeto, por forças externas. Da mesma forma, um organismo biológico é um sistema dinâmico incrivelmente complexo, sujeito a inúmeros processos entrópicos, erros de replicação, danos cumulativos, interações ambientais. São fatores bem estabelecidos pela biologia, pela química, que levam à degradação da estrutura, independentemente da durabilidade dos átomos que a compõem.
Apresentar o espaço ligado ao ego como a causa primária dessa dissolução, se sobrepondo a esses fatores, é uma hipótese específica das fontes de natureza filosófica ou espiritual. Essa ligação causal, direta, um estado mental de separação, causando a quebra física de ligações interatômicas, ela carece de evidência empírica que a sustente fora do arcabouço conceitual proposto pelo material, entende? É uma correlação postulada, uma afirmação sobre a natureza da realidade, mas não uma causalidade demonstrada por observação ou experimentação, segundo os métodos científicos que a gente usa para validar essas alegações físicas. Existe uma diferença entre dizer que a mente afeta o corpo, o que a gente sabe via psicossomática, estresse, etc., e dizer que o ego desfaz ligações atômicas. Contudo, a análise que as fontes fazem da percepção e da relação dela com a realidade material reforça a plausibilidade dessa conexão mais profunda. A ideia recorrente de que a matéria sólida é, num sentido fundamental, uma grande mentira ou uma ilusão construída pela nossa percepção. O toque sendo a experiência de forças de repulsão eletrônica, a visão sendo interpretação de fótons refletidos, a própria matéria sendo, em última instância, energia e campos de força. Tudo isso serve para minar nossa confiança numa realidade material independente objetiva e aponta para o papel central da consciência na construção da experiência. Se a nossa percepção é tão fundamental na forma como a gente experiencia a matéria, por que seria implausível que a própria consciência, nos seus diferentes estados, ego versus conexão, pudesse influenciar a coesão dessa matéria percebida? A interpretação da dualidade onda-partícula como ondas de consciência, mesmo que, admito, seja particular, ela funciona dentro dessa lógica como um elo conceitual, sabe? Uma maneira de visualizar como a consciência poderia interagir com o substrato fundamental da realidade. Ela sugere que a base da matéria não é inerte, mas vibracional e responsiva à consciência. É um argumento interessante, sim, embora eu enquadrasse de forma um pouco diferente. Eu concordo plenamente que a exploração da natureza da percepção sensorial nas fontes é um ponto alto, muito relevante. O reconhecimento de que a nossa experiência do mundo físico é uma interpretação complexa, mediada pelos nossos sentidos, processada pelo cérebro, o toque como força, a visão como luz, a matéria como padrões de energia, isso é fundamental e ecoa debates profundos na filosofia da mente, nas neurociências. Isso demonstra, inegavelmente, a natureza interpretativa da nossa realidade experiencial. Mas existe, a meu ver, uma distinção crítica que precisa ser mantida. Uma coisa é dizer que a consciência e a percepção constroem nossa experiência subjetiva do mundo físico. Outra coisa, bem diferente, é afirmar que a consciência, através de estados como o ego ou a conexão, sustenta ativamente ou dissolve as ligações atômicas que constituem a estrutura física objetiva. São duas afirmações de ordens distintas, percebe? Quanto à interpretação quântica como ondas de consciência, é crucial reiterar. Por mais inspiradora que possa ser, ela permanece como uma visão altamente minoritária, especulativa, dentro da comunidade científica. Fundamentar uma teoria da imortalidade biológica sobre essa interpretação específica é construir sobre uma base conceitual que não tem o respaldo do consenso científico, o que enfraquece a pretensão de ser uma explicação científica no sentido usual. No entanto, a solução prática que as fontes propõem a necessidade de uma profunda transformação interior, o que eles chamam de lapidar a alma para superar a consciência de ego em favor de um estado de conexão, amor, unidade, demonstra uma notável consistência interna. E ressoa com muitas tradições espirituais, filosóficas. As fontes mencionam ensinamentos atribuídos a figuras como Jesus, Maria Madalena, reinterpretados sob essa ótica de que o amor e a conexão são forças que combatem a separação e, portanto, a dissolução. A própria ideia do corpo como um ecossistema,
intrinsecamente ligado à natureza, ao cosmos, reforça essa visão de interconexão. Se o postulado é que a separação, o ego, causa a quebra das ligações, então cultivar a conexão, amor, consciência unificada seria, logicamente, dentro desse sistema, o caminho para manter a coesão, inclusive no nível físico. A transformação espiritual se torna, assim, a chave para a permanência física. Minha perspectiva difere um pouco nesse ponto. Veja bem, não há como negar o profundo valor ético, psicológico e espiritual da jornada de autoconhecimento, da transcendência do egoísmo, do cultivo da empatia, da compaixão, da sensação de conexão com algo maior. A crítica que as fontes fazem aos sistemas sociais, econômicos baseados na separação, na competição predatória exemplificada pela discussão sobre o PIB que pode contar destruição como crescimento, é extremamente pertinente, necessária. Concordo inteiramente com a visão de que lapidar a alma, refinar o ego, não necessariamente destruí-lo completamente, mas integrá-lo a uma consciência maior, é um caminho para uma existência mais plena, significativa, harmoniosa. Contudo, eu insisto em separar o valor intrínseco dessa transformação espiritual e ética da sua suposta consequência física direta e radical, a imortalidade biológica literal, alcançada pela manutenção da coesão atômica através da mente. Essa ligação específica, essa ponte entre a ética da conexão e a física da permanência, me parece ser o ponto onde a argumentação das fontes deixa o campo da filosofia, da espiritualidade inspiradora e entra no terreno da afirmação extraordinária que exigiria evidências extraordinárias, evidências que não são fornecidas além da própria construção lógica interna e das interpretações particulares da ciência. A introdução de conceitos gnósticos como o mundo sendo uma ilusão ou a obra de um arquiteto ignorante, também presentes no material, adiciona outras camadas de complexidade e reforça, a meu ver, a natureza predominantemente filosófico-espiritual e talvez até mitológica da narrativa sobre a permanência, mais do que uma descrição de mecanismos biofísicos. Mas a ênfase colocada no observador, aquela consciência silenciosa por trás do fluxo de pensamentos e na natureza fundamental, intransferível da experiência pessoal, eles exemplificam com o ato de chupar uma laranja, cuja vivência direta não pode ser comunicada, só experienciada. Isso não aponta para um poder inerente ao indivíduo e à sua consciência na própria moldagem da realidade? Se a experiência subjetiva é tão primária, irredutível, e se existe um observador consciente no centro dessa experiência, isso não sugere um papel muito mais ativo e fundamental para a consciência do que a visão materialista geralmente concede, inclusive sobre a matéria que constitui o palco dessa experiência? Isso não daria suporte indireto à tese central de que a consciência pode influenciar a forma? Esse é um ponto forte, realmente. Mas você já considerou que a fenomenologia da experiência subjetiva, a importância do observador interno, a irredutibilidade da consciência qualitativa, o qualia, são de fato questões filosóficas centrais e muito bem destacadas pelas fontes. Reconheço a primazia da experiência subjetiva como ponto de partida para qualquer entendimento do real. A questão crucial, no entanto, é se essa primazia fenomenológica e a capacidade de autoobservação se traduzem em poder causal direto sobre as leis físicas que governam a matéria e a energia no universo, especialmente sobre as interações fundamentais que determinam a estabilidade das estruturas atômicas e moleculares a longo prazo. Uma coisa é a consciência ser a condição para a experiência da realidade, ou até mesmo influenciar processos biológicos complexos através de mecanismos psicossomáticos que a gente conhece. Outra, bastante diferente, é postular que a consciência pode alterar ou suspender leis físicas básicas, como as que regem as ligações químicas ou a entropia, para garantir a permanência indefinida de uma estrutura biológica complexa.
Essa ponte específica entre a subjetividade da experiência e o controle direto sobre a física fundamental da coesão material é onde reside o maior desafio cético e a maior necessidade de evidências que vão além da argumentação filosófica e da interpretação particular de conceitos científicos. Bom, concluindo a minha perspectiva, eu vejo que as fontes do Elder nos oferecem um mosaico de ideias, assim, ousado e profundamente instigante. Elas tecem uma narrativa coesa, ainda que heterodoxa, onde elementos da ciência, a perenidade atômica como base, se entrelaçam com insights espirituais, filosóficos, a transformação da consciência, a superação do ego, para propor um caminho radicalmente diferente de encarar a vida, a morte e a possibilidade da permanência. Dentro da lógica interna apresentada, a consciência não é só um passageiro, mas o piloto, né? O fator determinante que, através da sua qualidade, ego ou conexão, pode ditar o destino da forma física. É uma visão que desafia nossas categorias mentais e nos convida a repensar a relação mente-matéria. E, resumindo a minha posição, eu reconheço a extraordinária riqueza filosófica e o potencial transformador das reflexões apresentadas nas fontes. A ênfase na interconexão com a natureza, a crítica contundente ao egoísmo, à fragmentação, a valorização da percepção consciente e do despertar interior como metas existenciais são temas de imenso valor e relevância perene, sem dúvida. No entanto, eu mantenho reservas substanciais quanto às pontes específicas estabelecidas com a física, particularmente no que diz respeito à interpretação da mecânica quântica e, sobretudo, à afirmação de um impacto causal direto da consciência e do estado de ego na coesão fundamental da matéria como mecanismo para a imortalidade biológica. Essas conexões, elas me parecem operar mais no domínio da metáfora inspiradora, da especulação filosófica profunda ou de uma cosmologia espiritual particular, do que no campo de uma descrição literal de processos físicos sustentada por evidências científicas robustas apresentadas no próprio material. Elas exigem, a meu ver, um passo de aceitação que vai além da análise crítica dos dados fornecidos. E, independentemente da validade literal das conexões propostas, as fontes levantam questões absolutamente fundamentais sobre quem somos, qual a natureza da realidade que a gente habita, qual o papel da nossa consciência e qual o propósito último da nossa jornada, seja ela vista como a lapidação da alma, a superação do ego ou a busca por conexão. Sem dúvida, a análise dessas ideias, por mais singulares ou controversais que possam parecer, nos força a um exercício intelectual valioso, questionar nossas próprias pressuposições sobre o mundo, sobre nós mesmos e sobre os limites do possível. Explorar essas perspectivas, mesmo discordando de partes delas, enriquece nossa compreensão da complexidade da experiência humana e da eterna busca por significado e permanência. Há claramente muito mais a se ponderar e investigar a partir desse material tão provocador.